Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, Série A, 31ª rodada. Fim, acabou. Nesta segunda-feira, com 2 jogos, o Cuiabá perdeu em casa para o Corinthians respira fora da zona do rebaixamento, e tivemos Vasco da Gama e Bahia se enfrentando, e o Machão da Gama vencendo o tricolor baiano por 3-2, num jogo onde tivemos um domínio do Bahia no primeiro tempo e um equilíbrio, uma melhora do Bahia muito substancial no segundo tempo, mas não deu para o Bahia empatar. Por muito pouco, o Ratão no final perdeu um gol incrível. O goleiro do Vasco fez uma defesa esplêndida e salvou o Vasco de não tomar o empate. Mas o Machão da Gama acabou vencendo por 3-2. E uma rodada de, pênaltis questionáveis. Pênaltis criados. Pênaltis inventados. Critério zero. E aí você já fica olhando, será que o VAR e o árbitro tem problema de vista? Será que são apenas ruins? São mal intencionados? Aí tem um jogador expulso com 3 segundos de jogo. Apitou, ele foi lá, deu uma porrada no adversário e foi expulso. Será que tem a ver com apostas? Então, uma rodada onde a arbitragem foi pior do que geralmente é, mas principalmente em relação a pênaltis. Em relação a pênaltis, foi uma festa. Foi uma festa porque os jogadores são atores, né? Aí a arbitragem também ruim. O VAR, algumas vezes, coloca umas imagens que é para você ficar em dúvida, mas quando ele quer ajudar ou prejudicar alguém, ele fica caçando agulha e palheiro. Ou seja, cara, uma arbitragem que, nessa rodada de número 31, teve influência direta numa porrada de resultados, num monte de resultados. E aí, amigo torcedor brasileiro, né, cara? A gente reclama, mas a gente acaba achando legal. Quer ver? O Corinthians, naquele jogo Corinthians e Flamengo pela Copa do Brasil, o estádio do Corinthians colocou um som interno dentro do vestiário do Flamengo. E aí a gente vai olhar, o Atlético Mineiro vai comer um dobrado. Vai comer um dobrado com River Plate. Vai comer um dobrado com River Plate. River Plate veio aqui, pintou as paredes lá, sujou as paredes. Olha o que está acontecendo com o Botafogo. De repente não vai ter nem jogo. Na verdade não tinha que ter jogo nenhum, né? Tá chamando com o Penharol, aquele time bosta, time fraco. Não estou falando instituição, não. Não é a instituição Penharol, não. Falando do time fraco. Time fraco. Bate cabeça com o Atlético Goianiense. Vai tomar outra porrada em casa do Botafogo se tiver jogo. E aí, o Brasil, que é uma... Não dá nem para falar, infelizmente, o que é o nosso país. Não era nem para ter deixado os torcedores do Penharol ter entrado no país para enfrentar o Botafogo. Porque o que aconteceu aqui no jogo contra o Flamengo, onde morreu uma pessoa, não era nem para entrar. Mas aí tem um cagaço da Conmebol. É isso, a Conmebol faz, acontece, o caralho, pá. O Brasil abre as pernas pra porra toda. Tudo abre as pernas. E aí lá, né, Penharol, povo uruguaio, inventou uma outra narrativa, como se os uruguaios fossem santos, que o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, eles são pobres coitados. E aí corre risco lá
jogadores do Botafogo, né? E aí não tem estádio, não tem público, a Conmebol falou que também não vai ter jogo, não pode ter jogo assim. Ou seja, o futebol tá de mal a pior. O futebol tá de mal a pior. O futebol tá às vezes e muitas vezes desanimando, né? Porque eu vou dizer, cara, eu sempre falei isso e na verdade foi uma pessoa há muitos anos atrás que falou isso para mim, irmão. Aonde a política é muito forte, estraga. A política entrou, destruiu tudo. E aí, irmão? Um país corrupto igual o nosso. Não dá para tu confiar em muita coisa. Mas, não queria estar falando isso, mas os erros que tivemos de arbitragem, você tem que parar e pensar, né? O árbitro é ruim, o VAR é ruim, o árbitro é mal intencionado, o VAR é mal intencionado, querem ajudar um ou querem prejudicar o outro, que não necessariamente a arbitragem pode querer ajudar alguém, ela quer, ela nem torce para o time A, mas ela quer prejudicar o B. Ela quer prejudicar o B. Será que tem a ver com apostas? E o cara que foi expulso com 3 segundos, será que tem a ver com apostas? Ou seja, irmão, credibilidade do futebol brasileiro, nos seus campeonatos, infelizmente é muito baixa. E aí, lógico, cada um tem o seu pensamento de gostar e não gostar, mas o mundo inteiro elegendo Vinícius Júnior, foi o melhor do mundo. E aí a França, que a gente sabe, se você não conhece o que é a França, dá uma pesquisadinha no Google, tu vai saber. Bota o espanhol, o cara é bom de bola, mas nessa temporada ele não foi melhor do que o Vinícius Júnior. Mas na seleção, porra, tá de sacanagem, né, irmão? Qual é o critério? Se fosse por seleção, era pro Xavi e Iniesta ganhar a bola de ouro, pô. Ou seja, a bola de ouro também, esse negócio de bola de ouro no mundo, já não tem mais credibilidade nenhuma. Nenhuma. Não vale de porra nenhuma porque é política. Será que sempre foi política? Cara, sempre foi política. Sempre foi política. E eles são preconceituosos. Que a bola de ouro só serve para a Europa. Eu não me lembro se alguém ganhou a bola de ouro não jogando na Europa. Eu não me lembro. Acho que não tem. Acho que não existe. Cara, Magalhães, é porque na Europa são os campeonatos mais fortes do mundo. Porra, mas e Copa do Mundo não tem peso? E quando ganha uma seleção que metade o time joga dentro do seu país? Então tem um monte de coisa aí complicada. Magalhães, então a bola de ouro até os brasileiros que ganharam eram dúvida. Cara, os brasileiros que ganharam não eram dúvida. Existia política? Sim, mas era bem menos do que hoje. E aí tem um problema do Vinícius Júnior brigar pelo Brasil, brigar pelo povo negro, e aí bateu de frente com o sistema. E aí é o que eu estou falando aqui no Brasil, o Dexter, tá certo ou tá errado, mas ele está batendo contra o sistema. Abre o olho, Dexter. Então, depois de dar essa panorama rápido aí, isso tudo, a gente fazendo uma introdução em relação à arbitragem, que foi uma merda em mais uma rodada. Então, vamos lá para o nosso resumo, com a classificação e os resultados. Então, peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se franco está do lado compartilhar. E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Beleza? Vamos lá, galera.
Eu não vou lembrar de todos os jogos que teve polêmica, tá? Mas os que eu lembrar aqui eu vou falando. Bom, lembrando que tivemos 8 jogos no sábado e 2 jogos na segunda. Domingo não teve jogo porque teve segundo turno de eleição em alguns municípios do país. Então vamos lá. Tivemos Palmeiras 2, Fortaleza 2. Torcida do Fortaleza reclamando demais, né? Reclamando demais de 2 pênaltis. Eu, particularmente, não vi pênalti em nenhum dos 2. Fiquei em dúvida até em um, né? Porque por causa do toque do Tite nas costas do jogador do Palmeiras, e o Tite já fez um pênalti assim, já foi dado um pênalti contra o Fortaleza exatamente do mesmo jeito, com o mesmo jogador. Então o primeiro pênalti eu acho que era um critério de interpretação. Agora o segundo pênalti não. O segundo pênalti para mim não foi absolutamente nada. Absolutamente nada. E aí prejudicou, e o empate de 2-2 foi injusto. O empate de 2-2 foi completamente injusto. E aí, esse empate de 2-2 não ajudou nem muito Fortaleza e nem muito o Palmeiras. Por quê? O Flamengo ganhou, encostou no Fortaleza, e o Botafogo, que é o líder, se distanciou do Palmeiras. Então, empate que não foi bom para nenhum dos dois, mas pior Fortaleza. Por que Fortaleza? Porque nitidamente Fortaleza foi prejudicado. Aí tivemos Flamengo 4, Juventude 2. Esse jogo também teve um pênalti a favor do Flamengo em cima do Gerson, que eu particularmente não vi nada. Tá? Um pênalti é de interpretação, sim, mas é de interpretação se tiver, né, tentando encontrar uma agulha no palheiro. Também não entendi com certeza de pênalti. Mas o Flamengo venceu de 3-2. Teve uma expulsão do Nenê. Bom, eu ainda não vi o que foi que falou. O Nenê não é flor que se cheire, tá? O árbitro interpretou como ofensa o que ele falou. Mas o Flamengo fez uma partida bem superior ao Juventude. Juventude tentou jogar apenas no contra-ataque. O Flamengo teve lá suas falhas defensivas, mas o Flamengo foi superior e mereceu vencer. Apesar da situação do pênalti, mas o Flamengo mereceu vencer. E aí o Flamengo, com esse resultado, né? Não vejo o Flamengo brigando pelo título, mas encosta ali na terceira colocação, que é o Fortaleza. E o Juventude, zona de rebaixamento. Grêmio 3, Atlético Goianiense 1, Grêmio brigando contra o rebaixamento, tinha que fazer o dever de casa, jogar contra o último colocado e acabou ganhando. Então, um placar justo. Esse jogo eu não sei se teve polêmica de arbitragem, se não teve polêmica de arbitragem, mas o Grêmio daria para ganhar de qualquer maneira o Atlético Goianiense, mesmo não tendo problema de arbitragem, que eu não sei se teve ou não. O Atlético Goianiense, infelizmente, já é o primeiro rebaixado. E o Grêmio dá uma respirada. Tivemos Vitória 2, Fluminense 1. Vou ser bem sério, pela soberba, pela prepotência, pela falta de respeito de um monte de canais que cobrem o Fluminense com a instituição Vitória, foi bem feito a derrota. Bem feito a derrota. Simples assim. Não preciso nem aumentar. Também teve um pênalti a favor do Vitória no último minuto do jogo. Sim, teve. Também questionável, que eu também acho que não foi pênalti. Mas aí, muitos falaram que teve um calço, que não teve, que bateu ali, que bateu aquilo outro. Sinceramente, não dá para você ter certeza se foi pênalti. Eu, particularmente, eu não daria o pênalti. Eu não daria o pênalti. Tá? Mas eu vou ser bem sério. Pelo que falaram do Vitória, o Fluminense, foi bem feita a derrota. E aí, o Vitória briga contra o rebaixamento, muito consciente, e o Fluminense continua brigando pelo rebaixamento. Porque estão viajando a moneda, estavam falando em Libertadores, estão de sacanagem. Fluminense e Libertadores. Tá brigando o tempo inteiro. É igual o Corinthians. Tá brigando o campeonato inteiro na zona do rebaixamento. Aí me fala em pré-Libertadores. Porra. Arrego, né? Arrego, pelo amor de Deus.
Atlético Paranaense 3, Cruzeiro 0. É a polêmica do jogador expulso com 3 segundos. Cruzeiro com time reserva, com 3 segundos o jogador me expulso. Pô, irmão, tem que ser investigado. Atlético Paranaense na zona de abaixamento, consegue uma boa vitória, que eu vou repetir o que eu falei para a torcida do Atlético Paranaense. Não é parâmetro desse jogo. Jogou com o Cruzeiro com time reserva e com um a menos. Mas precisava ganhar. E o que o Atlético Paranaense precisa é ganhar. Venceu. Então, 3-0, mas teve a polêmica aí da expulsão com 3 segundos. Estranho, né? Tivemos Bragantino 0, Botafogo 1. No jogo do Fortaleza eu esqueci de falar, teve o lance do Everton com o Pikachu, mas também teve um lance com o Richard Rios, do Palmeiras, algumas entradas muito fortes em cima do Estevão. Ou seja, o negócio ficou sinistro lá no Botafogo, no Palmeiras e Fortaleza. E voltando aqui, Bragantino e Botafogo. 1-0 Botafogo, justo placar. Justo placar. Eu vou repetir o que eu falei. Para mim, o Botafogo é candidato fortíssimo ao título da Libertadores. Se for contra o Atlético, para mim o Botafogo é favorito. Se for contra o River, se acontecer de ser contra o River, o Botafogo vai ter problema. Porque a Conmebol vai bater doído para esse título não vir para o Brasil. O Botafogo está classificado para a final. Mesmo que não tenha jogo lá contra o Peñarol, que na verdade nem precisa ter jogo. Já foi 5-0 aqui. A tendência é que eles tomem outra porrada lá. Aí tem esse problema de torcida, coisa e tal, colocar em risco os jogadores do Botafogo, a torcida do Botafogo. É melhor nem ter essa merda desse jogo mesmo. Mas falando em Bragantino e Botafogo, melhor pro Botafogo, e o Botafogo mereceu a vitória. O Cruzeiro que perdeu, jogou com o time reserva, porque joga pela Sul-Americana, eu acho que na Argentina, contra o São Lourenço, se eu não estiver enganado. Mas justo o placar do Botafogo, abre 3 pontos para o Palmeiras e o Bragantino entra na zona de abaixamento. O Bragantino está no viés de baixa e é candidataço a estar na Série B. Atlético Mineiro 1, Internacional 3. Atlético Mineiro foi com o time reserva, teve Scarpa expulso no banco. O Internacional, que na minha opinião vai terminar entre os 4 primeiros. Internacional que vai vai ficar entre os 4 primeiros, no lugar de que eu não sei, mas para mim o Internacional fica entre os 4 primeiros. Ganhou do Atlético Mineiro fora de casa por 3-1. Segundo tempo não teve condições de jogo por causa da chuva, né? Mas o Internacional fez um bom jogo. O Atlético Mineiro fez um bom jogo. Fez um bom jogo, mas foi merecida a vitória do Internacional. Internacional, se não tivesse tido os problemas com o Cudê e não tivesse os problemas com a tragédia do Rio Grande do Sul, o Internacional provavelmente estaria brigando pelo título junto com o Palmeiras e Botafogo. Tá? Então, Internacional 3, Atlético Mineiro 1, para mim, correto. Criciúma 1, São Paulo também 1. O Criciúma luta, né, pela permanência, é um time muito organizado, que dificultou o Botafogo aqui no Rio e consegue um empate contra o São Paulo. Levando em consideração a luta do Criciúma pelo seu campeonato, ter empatado com o São Paulo mesmo em casa não foi das piores situações. Cuiabá 0, Corinthians 1. Corinthians, que está desde o início do campeonato brigando contra o rebaixamento, continua brigando contra o rebaixamento. E tem uma grande vitória em cima do Cuiabá. O Cuiabá que é um time competitivo, mas é um time muito mais fraco do que os últimos anos. E faltando 7 jogos, acho muito difícil o Cuiabá se safar. Vai ter que acontecer uma daquelas viradas monstruosas. E Vasco da Gama 3, Bahia 2. O Vasco, que não briga mais contra o rebaixamento, conseguiu se safar. Acredito que tanto o Vasco quanto o Bahia vão terminar na Sul-Americana. O Bahia pode até terminar numa pré-Libertadores, desde que vire G8. Se não virar G8, acho muito difícil o Bahia terminar
numa pré-Libertadores. Se não virar G8, se for G7. Se for G7, eu também acho difícil. Se for G7, também acho difícil o Bahia ficar no G7. Para mim, tanto Vasco quanto o Bahia vão terminar na Sul-Americana. Sem perigo nenhum de rebaixamento, obviamente. Eles estão na parte de cima da tabela, mas ali pela Sul-Americana. E aí a gente vai para a classificação. A classificação do campeonato fica na seguinte situação. Primeiro, segundo, terceiro e quarto colocados não mudam. Botafogo o primeiro com 64 pontos, Palmeiras é o segundo com 61, Fortaleza é o terceiro com 57 e o Flamengo é o quarto com 54. Só que o Flamengo tem um jogo a menos que será realizado nesta quarta-feira. Internacional e Flamengo, mando de campo internacional. Se o Flamengo ganhar, o Flamengo passa o Internacional e o Flamengo passa o Fortaleza e fica na terceira colocação. Se o Internacional ganhar, o Internacional passa o Flamengo, fica na quinta colocação e fica a 2 pontos do Fortaleza. Jogo importantíssimo para a tabela, para a parte de cima da tabela. E se o Flamengo ganhar, pode-se falar que o Flamengo, quem sabe, possa voltar a brigar pelo título. Não acredito, mas se o Flamengo ganhar, ficaria com 57 pontos, fica a 7 pontos do Botafogo. Quem sabe o Botafogo vacila, mas eu vou repetir, a tabela do Botafogo até o final do campeonato, para mim, o Botafogo não perde para quase ninguém. Para mim, a possibilidade do Botafogo ter uma derrota é contra o Internacional lá. Os outros 6 jogos que o Botafogo tem, sinceramente, eu não acredito em Botafogo perdendo. Não é que vai ganhar todos, pode ter empate. Agora, perdendo, sinceramente, eu não acredito. Aí na quinta colocação, Internacional com 52, o sexto colocado é o São Paulo com 51, o sétimo é o Bahia com 46, o oitavo é o Cruzeiro com 44, o nono é o Vasco com 43, o 10º é o Atlético Mineiro com 41, o 11º é o Grêmio com 38, o 12º é o Criciúma com 37, o 13º é o Fluminense com 36, o 14º é o Vitória com 35, o 15º é o Corinthians com 35, o 16º é o Atlético Paranaense com 34. E na zona de abaixamento, o 17º o Bragantino com 34, o 18º o Juventude também com 34, o 19º é o Cuiabá com 27, e o 20º Atlético Goianiense com 22. Vamos lá. Cuiabá e Atlético Goianiense, para mim, já estão rebaixados. Já temos 2 rebaixados. Cuiabá e Atlético Goianiense. Brigando contra o rebaixamento, que na minha opinião faltam 2 vagas. Estão Juventude, Bragantino, Atlético Paranaense, Corinthians, Vitória, Fluminense, Criciúma e Grêmio. Então, para mim, do 11º para baixo, todos eles estão brigando contra o rebaixamento. Grêmio, Criciúma, Fluminense, Vitória, Corinthians, Atlético Paranaense, Bragantino e Juventude. Cuiabá e Atlético Goianiense já estão rebaixados. Brigando pelo título nesse momento, para mim, Botafogo e Palmeiras. Só. Não vejo Fortaleza brigando pelo título. Botafogo e Palmeiras. Magalhães, mas você falou que se o Flamengo passar, o Flamengo vai ficar com 57 pontos e pode voltar, pode, quem sabe, brigar pelo título. Sim, pode. E aí o Flamengo vai ficar na mesma condição do Fortaleza. De quê? Dependendo de tropeço do Botafogo e do Palmeiras. Hoje eu não vejo Fortaleza. Se o Flamengo tivesse com 57 pontos hoje, eu ia falar que o Flamengo estaria brigando pelo título? Não. Mas aí, na próxima rodada, quem sabe? Até porque na próxima rodada tem um clássico, Botafogo e Vasco, e tem os Palmeiras e Corinthians. Vai lá aqui, Flamengo 57 pontos, ganha do Internacional e ganha o próximo jogo, chega a 60 pontos, encosta. E o Fortaleza na próxima rodada? Bom, se o Fortaleza ganha na próxima rodada, vai a 60. Palmeiras e Botafogo perdem, o Fortaleza entra na briga pelo título de novo. Beleza? Futebol é momento. Então, briga pelo título, Botafogo e Palmeiras. Briga por Libertadores direto. Fortaleza, Flamengo, Internacional e São Paulo. Ou seja, 4 times brigando pelo G4. Né? As 2 vagas do G4. Mas vai virar G7, G8. Bom, no momento é G4. Tá? Estão brigando pelo G4. Fortaleza, Flamengo, Internacional e São Paulo. Brigando pelo G6. Pelo G6 eu vejo brigando
pegando com muita dificuldade o Bahia para uma pré-Libertadores. Com São Paulo, Internacional e Flamengo ali. Tá? Aí eu tiro Fortaleza, brigando por pré-Libertadores. Flamengo, Internacional, São Paulo e com muita dificuldade o Bahia. E ali Cruzeiro, Vasco da Gama e Atlético Mineiro. Não penso em Libertadores e também não tem perigo de cair. Então tá aí o meu resumo. Um grande abraço, até mais, valeu. Tamo junto. Fui.